lembrancinhas dessa nossa boda de ouro com Jesus, né? Obrigado. Nós estamos completando bodas de ouro com Jesus. Estão à venda na livraria. E na livraria também nós temos os livros que estão com desconto, né? Os da FEB 10% e as outras edições com 20% de desconto. E também não estranhem de não haver passe. Em todas essas reuniões é somente a palestra para a nossa comemoração das bodas de ouro, tá bom? Então, falta um minutinho, eu vou ligar de novo a música para a gente ir. Obrigado. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, nesta casa que nos acolhe, que nos envolve, que nos abraça, que nos aconchega. E nós podemos, Senhor, imaginar que Tu entres agora, neste ambiente, olhando cada um de nós nos olhos, sorrindo para nós, agradecendo pela nossa presença, agradecendo por esta casa que há 50 anos vem cumprindo esse papel de consolar, de esclarecer, de nos libertar daquilo que ainda pesa em nosso meio. Obrigada, Senhor, desde agora, pela Tua presença. Pedimos a Tua bênção para o nosso irmão que vem de outra cidade para dar a nós a contribuição do seu conhecimento e que cada palavra, que cada conselho, que cada ideia que nos chegar através dessa exposição possa ser retida, absorvida em nosso íntimo, para dela fazermos uso quando necessário. Que nesse instante possa ser aberta a nossa reunião da noite, em Teu nome, em nome de Deus, e em nome de todo esse plano espiritual superior que aqui te representa neste momento. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Boa noite. Em primeiro lugar, agradecer a vocês, né? Parabenizar a casa pelos 50 anos de vivência, né? De experiências, né? Parece que é o único local, né? Que vocês sempre tiveram, né? Não. Já tiveram outros, né? Prédio. Casas aqui são poucas. Temos aqui um dos fundadores da casa, né? Ele deveria ser o palestrante do dia, né? Mas me colocaram na furada, então eu venho. Então, agradecer, né? Que essa casa continue crescendo, se desenvolvendo. A gente sabe que todas as casas espíritas, elas, como qualquer templo religioso, elas têm ideias conflitantes. E o meu desejo para vocês é que as ideias se unifiquem, né? No sentido da casa sempre crescer, espiritualmente, materialmente, para que todo o público, né, que vem até ela seja beneficiado, né? Porque os espíritos querem isso, né? Não existem santos aqui, né? Eu sou papa, mas
Não cheguei à condição. Aquele outro Papa talvez tenha algo bem similar, né, com alguns santos da Igreja Católica, mas eu não tenho. Então eu já assumo o meu papel. Hoje a gente vai fazer uma palestra sobre Curando as Feridas da Alma, né? Que é um livro novo que eu lancei esse ano, quer dizer, ano passado, né? Já é a primeira palestra do ano, né? Acho que foi ali. Tá ligado a isso? Tá ligado? Foi, estamos vivos. E é um livro meu, né? Falando sobre Curando as Feridas da Alma, um pouco do que a gente vai falar aqui. Como é o aniversário de 50 anos da casa, a gente vai doar 30% do valor da venda deste livro para vocês, né? Da casa para a livraria, né? Então, e também para vocês irem lá comprar outros livros, né? Da FEB. É uma armadilha, viu, gente? Mas é uma armadilha transparente. Positivo. Quem sabe nos outros dias vai mais gente, né? Então tá aí o convite, né? A Ana Tereza Camasmi, né? É uma grande amiga lá de Botafogo, Júlio César Roriz, que é o esposo dela, né? Me ajudaram a prefaciar essa obra, então a gente tem muito carinho com os espíritos que nos ajudaram a intuir este trabalho. Então, esse trabalho ele tem o objetivo de alcançar as pessoas que perderam alguém. Esse trabalho tem o objetivo de alcançar as pessoas que estão depressivas. Esse trabalho tem o objetivo de alcançar as pessoas que passam por algum processo de ansiedade. Esse trabalho tem por objetivo alcançar as pessoas que deixaram de acreditar em si mesmo. E acreditem, são muitas no mundo. Esse trabalho ele tem o objetivo de alcançar as pessoas, né, que perderam a sua fé, né, porque muitas vezes na vida a gente também perde. Nós somos seres humanos, né, estamos vivendo uma jornada na carne e muitas vezes a gente perde a fé. Inclusive o expositor espírita perde a fé. Né? Não somos tão diferentes uns dos outros. Os médicos espirituais dizem que a nossa diferença como médium para aquelas pessoas que nos buscam é que nós temos a chave da porta. Nós não temos tantas diferenças, né? Temos vidas, temos relacionamentos, temos empregos, temos trabalhos, né? E nunca antes se ouviu, né, na história da humanidade, tantos casos de distúrbios emocionais. Os espíritos não gostam muito de trabalhar com datas, os médicos espirituais, mas eles dizem que os próximos 20, 30 anos serão datas de profundos problemas psíquicos. Então, quem está tendo agora, levanta a mão para o céu. Por quê? É o momento, como o espírito do Dr. Ludwig, né, nos diz, de cicatrizar as feridas que ainda estão dentro de nós. Porque muitas vezes tem questões que ficam armazenadas dentro de nós que não são exportadas, não são conhecidas. Boa noite. E tudo aquilo que não é cicatrizado na intimidade do ser precisa vir à tona. Frente ao rumo, frente a esse processo de regeneração que nós estamos vivendo, frente às necessidades que um processo de regeneração requer, nós estamos sendo visitados pelas dores. Pelas dores. Hoje saiu um censo do IBGE que 50% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. Olha o quanto isso muda. Quantas aqui são governantes de casa? Mas de fato, mandar você já manda, né? Estou dizendo materialmente, né? Mas é uma nova realidade, né? Então as mulheres estão passando por uma questão muito complicada, elas precisam trabalhar, elas precisam ser mãe, elas precisam ser mulher,
elas precisam viajar, elas precisam ser tudo. Né? E muitas vezes nós polarizamos as questões. E nesse querer ser tudo, as mulheres estão sofrendo muito síndrome de burnout. Estão esgotadas. Perderam a capacidade de acreditar em si. Estão procrastinando os seus projetos. Por isso que a espiritualidade sempre diz que o equilíbrio é o processo mais correto em qualquer processo. É claro que todos nós queremos uma sociedade mais justa e harmoniosa, onde mulheres e homens dividem atribuições. Mas tem criaturas chamadas embustes, né, com perdão da palavra, que paga apenas R$200 de pensão e a mulher tem que levar tudo nas costas. Né? Então a gente vive essa realidade no Brasil. Isso é um dos fatores de maior adoecimento mental no país. Ansiedade, depressão, perda de entes queridos e as frustrações da vida. As frustrações de um relacionamento amoroso. Porque muitas vezes as pessoas nos dizem e nos falam de uma forma teórica, porque quando a gente pensa de uma forma teórica é muito fácil. Não crie expectativas sobre nada. Mas se você não levantar da sua cama todos os dias com um sonho, com um sentido, com aquilo que te faz vibrar o coração, você fica morno. A vida fica morna. Você não conquista, você não impregna, você não plasma um futuro próspero do ponto de vista espiritual. Vamos ter frustrações? Vamos ter. Vamos ter cicatrizes? Vamos ter. Vamos perder? Vamos ganhar? Vamos. A diferença é como nós vamos administrar o que perdemos. Como vamos administrar a perda de um filho? Como vamos administrar a perda de um casamento? Como vamos administrar a perda de um emprego? Como vamos administrar o caos na nossa vida? E muitos de nós, muitas vezes, pensamos que a vida só é felicidade. Somos visitados pelo obsessor, né? Tá aqui, ó. Você quer ficar deprimido? Fica 10 minutos. Quer se deprimir? Quer um atestado para o seu trabalho? Quer um atestado? Para não vir trabalhar na casa espírita? Fica 15 minutos aqui. Tem tanta mentira. Sorrisos falsos, né? TBTs alegres, que intoxicam as nossas realidades. Podemos dizer que hoje vivemos um mundo de idealizações, não o eu real. Né? Nos últimos 3 anos, as pessoas que se relacionaram e casaram, 70% separou. Eu sou um deles. Sou a prova viva. 70% dos casais. Porque conheceram o eu ideal e não o eu real. O eu real é diferente. Né? Chegamos no momento que o próprio Cristo nos traz uma frase evangélica que diz: da maneira que medirmos, seremos medidos. Da maneira como formos duros com os outros, exigentes com os outros, também serão exigentes conosco, com a gente mesmo. Por que a gente está falando isso? A gente tem que conhecer o cenário das dores. Se nós não conhecermos o cenário do que está acontecendo ao nosso redor, nós viveremos, como coloca na Teresa Camasma nesse livro, viveremos como andarilhos. Porque o andarilho não sabe o seu caminho. O andarilho não sabe onde quer chegar. O andarilho acorda de manhã, faz as suas atividades, a sua vida biológica acontece, ele dorme, acorda, mas e aí? O que produzimos além disso? Como Jesus diz, o que fazes de especial? O que faz além disso?
Isso é muito importante para esse movimento. Porque quando você se torna um peregrino, como ela coloca no livro, você sabe onde quer chegar. Você sabe qual é o seu objetivo. Então essa noite vai ser permeada, mas por essas questões que invadem a nossa alma. Muitas pessoas dizem para a gente que para curarmos as feridas, as cicatrizes que todos temos na alma, principalmente os flamenguistas, né? Dores profundas. Isso aí já é uma Não, eu nem comento. Já nem existe uma coisa para sacanear. Para a gente olhar as nossas cicatrizes, é necessário, antes de reconhecê-las, um processo anterior. Um processo de amor a si mesmo. Porque a maior parte das pessoas se acham incapazes. A maior parte das pessoas com quem eu converso não se acham dignas de serem amadas por Deus. A maior parte das pessoas com quem eu converso não se acham dignas de ter um trabalho melhor. A maior parte das pessoas com quem eu converso não se acham dignas de ser um médium. A maior parte das pessoas que eu conheço não se acham assim. O grande psicólogo Viktor Frankl tem um livro Em Busca de Si Mesmo, que ele diz que a maneira como nós tratamos o outro é a maneira como nós já nos tratamos. Então, quando percebemos alguém no mundo muito raivoso, esbravejando, né? Soltando fogo, né? Pela culatra, né? Pode aí perceber que aquilo já foi feito dentro de si. A gente apenas exterioriza, a gente apenas transborda. O primeiro passo é se sentir amado por Deus. Uma das características de Kardec, que Kardec traz para a gente sobre Deus, embora não os conhecemos, embora esse rosto de Deus ainda não seja tão claro para a gente, é que Deus nos ama infinitamente. Deus nos ama infinitamente. Não importa o que você fez, né? Quantas pessoas eu converso que hoje se separaram e trazem o arrependimento para suas vidas e dizem, olham para o ex-esposo e falam, não queria que ele fosse o pai do meu filho. Jogam para escanteio o que viveram. Mas esquecem que aquilo faz parte da trajetória. Que muitas vezes são encontros necessários para crescermos espiritualmente. Encontros necessários para nos burilarmos no convívio pessoal. Né? Boa noite ao fotógrafo. Acabou de passar. Então, o processo de ser amado por Deus é o processo de oferecer a si mesmo o que oferecemos para o outro. Se você não se oferece um pouco do que você oferece para o outro, como é que nós ficamos? Nós viramos garçons e não comemos nada do banquete. Nós indicamos pessoas para desobsessão, indicamos pessoas para passe, indicamos pessoas para palestra pública. Quando dissertamos sobre algo, sempre pensamos no outro. Mas e a gente? Como é que fica a gente no processo? Porque muitas vezes achamos que o processo de evolução espiritual é o processo de controlar os outros e circunstâncias, o que é impossível. Eu não consigo controlar o que minha sogra vai dizer. Aceita. Ou muda. Me desculpa, né? Boa noite. Tenha paciência com as sogras. Tem um grupo de sogras do mundo espiritual obsediando a gente. Então, cuidado. Não, eu sou sogra e não sou assim. Ainda.
Ainda não desencarnou. Tô brincando. Eu agradeço a minha nora pelos netos que ela me deu. Se não fosse ela com meu filho, não teria esses netos. Tá vendo? Ela já é de outro grupo de sonho. Tem um grupo bom e um grupo mau. Tô brincando, viu, gente? Mas é a mãe da mulher que você escolheu. Mãe. Depois ele edita isso aí. Ele corta essa parte. Mas é o processo de você se oferecer. Conheço uma mãe que entregou o filho para o pai, e o pai, para fazer raiva na mãe, só dava macarrão para a criança. Durante 15 dias a criança comeu macarrão, sabendo que na casa dela tem fartura, porque os pais provêm a casa. Né? Família italiana, né? Pouco, né? Come pouco. Queijo, né? Adora queijo. Para quê? Né? Para fazer raiva. E assim são as nossas relações. Existem muitas pessoas que são narcisistas e que fazem de tudo para nos desestabilizar, para nos, né, mexer com o nosso psiquismo, para nos afetar de certa maneira. Mas nós temos que ter a consciência de que nós não controlamos o outro. Nós não controlamos as atitudes do outro. Nós controlamos a maneira como nós vamos reagir aos processos. Então, quando a criança chegou depois desses 15 dias, a primeira coisa, filha, escolhe onde você quer ir para comer. Levou no McDonald's. Levou. É a parte que nos cabe. É a parte da ação. A gente tem controle sobre tudo? Não tem. Certa feita, uma senhora buscou médicos espirituais, né, um determinado centro espírita, e os 3 filhos que ela tinha eram drogados e traficantes. E ela estava desesperada, com câncer e em depressão. Então ela se aproximou do médico espiritual e pediu socorro. E o médico espiritual se direcionou a ela e disse: você precisa abandonar isso tudo. Precisa abandonar isso tudo? Ela estava olhando para os remédios e falou: não, tem que tomar os remédios. Eu não vou largar os meus remédios. E o médico espiritual disse: não estou falando dos remédios, estou falando dos seus filhos. Porque a atmosfera familiar, psíquica que foi criada está te adoecendo. Está te adoecendo. E o Espírito concluiu: antes deles serem seus filhos, eles são filhos de Deus. Se você fez tudo o que é possível, se você fez tudo o que é necessário para educá-los e não deu certo, devolva para Deus. Devolva. Ele é o verdadeiro pai. Nós somos pais transitórios. Eu sei que é doloroso para uma mãe, mas é necessário que muitas vezes a gente crie alguns distanciamentos momentâneos na vida, para que a gente se recupere. Para que a gente se recupere, para que a gente se resolva, para que a gente se conserte por dentro. Aí as pessoas falam: Jesus não disse isso. Diz. Quando ele estava sendo julgado, em pleno julgamento por Pilatos, Jesus vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, como esse homem pode ser rei? E o Pilatos começa a dizer: eu tenho poder sobre você. Ele fala: para. A você não foi autorizado nenhum poder sobre mim. O poder que vem de mim é do alto. Ali ele estabeleceu limites entre ele e Pilatos.
Ele não tinha poder sobre Jesus. O reino dele não era desse mundo, foi isso que ele disse. E que ele não tinha poder nenhum sobre Jesus. Ele se expressou, ele disse, ele foi assertivo. Então, muitas vezes na vida nós precisamos estabelecer limites. Limites de convivência. Tem certos ambientes familiares que as pessoas não querem colaborar. O que vamos fazer? Vamos adoecer junto? Ou podemos, pelas preces, levar para a reunião mediúnica? Né? Pequenos passos, sem abandonar, mas sabendo que você fez tudo o que é possível. Isso é desistir das pessoas? Não. Isso é você se fortalecer para quando elas precisarem de você, você está ali, pronto, forte. Se você estiver desestabilizado, se você estiver desmoronado, se você estiver dilacerado, você não vai conseguir gerenciar aquela situação. Não vai. Muitas vezes é um bem que você está fazendo. Nós somos produtos das nossas decisões. Nós tomamos decisões e temos consequências. Obviamente que uma mãe não vai negar um abraço a um filho. Um pai não vai negar um abraço a um filho, um abrigo a um filho. Mas nós também não podemos bajular pessoas. Muitas cicatrizes de hoje são pelo fato de darmos demais. Quantas pessoas eu conheço hoje, gente, que o pai lutou, fez a sua empresa, né? Suou, trabalhou e deu tudo para os filhos. Mas os filhos não conheceram o trabalho, não conheceram o esforço, não conheceram, né, o mérito de se conquistar algo. Estão aí sem trabalhar, sem fazer nada, porque a vida não tem um propósito. A vida precisa ter propósitos. Porque quando o pai e a mãe desencarnar, é ele no mundo. Por isso que nós temos que criar filhos para o mundo, não para o nosso mundo. Prontas para vivenciar os desafios da existência. Muitas vezes a pessoa não pode ter nada, mas ela teve afeto. Ela teve cuidado. Ela valorizou, ela não ganhou presentes o tempo inteiro. Ela ganhou os elogios quando ela se comportou muito bem. Ela ganhou as puxadas de orelha quando não se comportou tão bem. O processo de educação é muito importante, porque as crianças são os futuros adultos. Os nossos jovens são os futuros adultos. Imagina essas crianças no meio de tantas separações, pessoas brigando umas com as outras por herança. Imagina a cabeça dessas pessoas que não têm a proteção emotiva ainda. Então, o primeiro processo para cicatrizar as feridas da alma é saber se situar. Onde que eu estou nisso tudo? Qual o meu papel? Qual é a minha função? O que eu exerço? Para que eu possa reconhecer os meus erros. Para que eu possa reconhecer o meu erro e acionar uma nova jornada. Para que eu possa adicionar comportamentos na minha vida. Não é o autoconhecimento que buscamos? É o conhecimento de si mesmo. Não é o conhecimento do vizinho, da vizinha, da sogra. Né? Nós precisamos nos conhecer. Muitas vezes sabemos mais dos outros do que de nós mesmos.
Outro dia eu atendi uma paciente que eu perguntei para ela, qual a sua cor favorita? Ela, não sei. Qual o seu corte de cabelo favorito? Não sei. Qual a sua roupa favorita? Não sei. Quer dizer, está muito focada lá fora. Né? Qual estilo de pessoa você gostaria de ser relacionado? Não sei. Quase que eu perguntei, qual é o seu nome? Aí me segurei, né? Seu CPF, qual é a sua identidade? A gente precisa se conhecer. E largar o orgulho besta onde erramos. Porque o orgulho só mora na terra. Quando bater a porta, nós fomos visitados para os outros planos espirituais, o orgulho se desmorona. A vaidade cai por água abaixo. A vaidade que pensa mais em números do que em pessoas. A vaidade que pensa mais em dinheiro e poder do que em indivíduos necessitados. Acaba. É como um castelo. Basta ver as obras de André Luiz que estão expostas aqui fora. O estado que ele chegou. E muitos falam, André Luiz errou. Não, André Luiz foi uma pessoa como nós. Ele era um excelente médico, um excelente profissional. Nada faltava na sua casa. Era um bom pai, apesar da sua frieza, né, com seus filhos. Será que o André Luiz é tão diferente da gente? Será que eles trouxeram uma obra de um espírito que era tão abaixo daquilo que somos? Na minha percepção, André Luiz é um espírito muito similar ao que somos. Muito similar às nossas percepções. A questão da matéria, a questão da fama, a questão do dinheiro, a questão dos excessos. E todos nós, nenhum de nós aqui está imune a isso. Nenhum de nós está imune às questões, porque se estamos aqui, é porque somos parte de um hospital espiritual. Parte de um hospital espiritual. Então, essa necessidade de reconhecer onde eu estou errando é fundamental para eu corrigir os caminhos da alma. É fundamental para a gente corrigir os caminhos que perlustramos na vida. Olhar para dentro de si, mas com carinho. Porque muitas vezes olhamos com culpa, olhamos com raiva, olhamos com ódio. Um olhar diferente para dentro de nós. Um olhar de compaixão. De quem está autorizado a recomeçar. O olhar de quem olha para a vida e levanta da cama e diz, eu estou autorizado a recomeçar. Eu estou autorizado a reescrever minha trajetória. E não foi um ser humano que disse isso. Não foram as leis trabalhistas, não foram as leis da terra que dizem isso. É Deus que diz. A autorização é divina. O filho pródigo, quando retorna, ele é recebido com festa. Porque no mundo espiritual se faz mais festa quando um pecador retorna. Quando alguém que está no erro, no equívoco, abre os olhos. E cada um de nós aqui tem o erro e o equívoco. Alguns são mais orgulhosos, outros mais vaidosos,
outros mais egoístas, outros não cedem, outros mais inflexíveis. É necessário se conhecer. É necessário esse olhar cuidadoso. Por isso que temos que ter muito cuidado com o que a gente lê na internet. Palavras, frases que dizem alguma coisa sobre nós, a gente achar que aquilo é uma certeza absoluta. Por isso as sessões terapêuticas são tão importantes na reconstrução, no processo de se reinventar como ser humano, de se olhar para o mundo com outra maneira, com outra perspectiva. Um olhar diferente, um olhar mais técnico, mais apurado, um olhar prudente sobre as questões da vida. É diferente de sentar na mesa de bar e desabafar com um amigo. Porque o psicólogo não está ali para puxar a orelha de ninguém. Ele está ali para trazer novas reflexões, ampliar horizontes. Mas se nós achamos que sabemos tudo, se nós achamos que detemos todo o conhecimento possível do mundo, como vamos ter novos horizontes? Por isso os espíritos nos convidam, e Kardec faz isso no Livro dos Médiuns. Abre o Livro dos Médiuns com uma frase, uma pergunta. Há espíritos? Há espíritos, ele está criando uma hipótese. Para ele, é certo que havia espíritos. Mas Kardec traz uma hipótese. E é com base em hipóteses que nós temos que seguir a nossa vida. Quem tem certeza de tudo não vai descobrir nada novo. É como você fosse fazer uma viagem. Você passou pelo mesmo lugar 10 vezes. Se você tem certeza que conhece todos os lugares que você passou, você não vai perceber novos lugares. Você não vai perceber uma montanha. Você não vai perceber uma escultura. Você não vai perceber que aquele mar, naquela parte, é azul. Você não vai perceber que pode ter uma tartaruga. A vida nos convida ao ineditismo cotidiano. É abrir os olhos e se permitir. E se permitir. Porque se nós vamos cicatrizar as feridas da alma, é necessário muita prudência. Porque pode ter muito rancor, pode ter muito sofrimento, pode ter muita mágoa nesse processo. E muitas vezes nós não temos condições de administrar sozinho esse processo. Não temos condições de gerenciar esse processo. Então, da mesma forma que como temos dor de cabeça, tomamos paracetamol, outros Novalgina. Quando temos cicatrizes da alma, os espíritos indicam a psicoterapia. Os espíritos indicam para pessoas com depressão procurarem um médico psiquiatra. Uma depressão profunda, muitas vezes, causada por processos obsessivos. Kardec vem dizer isso na questão 471 do Livro dos Espíritos, que a maior parte das ansiedades, depressões, vazios existenciais que nós temos são causados por espíritos vinculados. Maior parte. Todas as pessoas que têm depressão, que eu mando para uma mesa mediúnica aqui no Rio, têm espíritos vinculados. Tem espíritos naquele processo amplificando as nossas dores. Então, se você está triste, eles potencializam a tristeza. Se você está mais choroso,
você fica muito mais choroso. E a tristeza, quando vai se prolongando, depois de 1 mês, 2 meses, ela se torna patológica, aí surge a depressão. Depressão, por quê? Pelos estilos de vida que levamos e pelas frustrações que não foram atendidas, que são naturais. Para eu chegar daqui até ali, eu posso tombar 2, 3 vezes. São questões naturais da vida. Nós vamos tombar. Não é uma profecia, mas pela natureza de um mundo de provas e expiações, pela natureza dos espíritos que habitam a terra, a tendência é que a gente sofra. Olha o Calvário do Cristo. Ele precisou passar por uma peregrinação. Ele leva um espírito que construiu um planeta com arquitetos siderais. Levou uma cruz nas costas para mostrar para a gente que a natureza do mundo é hostil. Mas também mostrou que nós podemos reagir de modo diferente com o que fazem conosco. Se nos batem, nós não precisamos revidar. Porque nós aprendemos que aquele que erra já se comprometeu. Para que vamos revidar? O espírito pensa, o perispírito transmite, o corpo executa. Antes da pessoa te machucar, ela já se machucou. As pessoas se comunicam de perispírito para perispírito. Antes dela alcançar o meu perispírito, o primeiro perispírito alcançado foi a que machucou. Isso não significa que nós não vamos nos defender. Que é a famosa frase de Cristo: sede manso como as pombas e prudente como as serpentes. Jesus não disse não se defendam, se defendam. Uma mulher que está apanhando no lar doméstico, se defenda, denuncie, Tem a famosa frase marido, Marido e mulher, ninguém mete a colher? Não, mete a colher, mete a panela. Denuncia o vizinho, pode denunciar. Manda direto para o xilindró. Porque nós não podemos ter mais e aceitar mais no mundo de hoje é você ter um disque de denúncia e você não fazer o trabalho. Se não existisse, ok. Mas existe. Na pandemia, de 1 a cada 4 mulheres, uma delas sofreu um espancamento físico. Que dirá emocional. Que dirá psicológico. Então, briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim. O garfo, a faca. Fazemos a nossa parte. No processo de recuperação da alma, muitas vezes nós podemos ser um pouco de Jesus na vida dos outros. Muitas vezes, quando estamos sofrendo, nós queremos Jesus apenas para a gente. Mas esquecemos a nossa capacidade de ser um pouco de Jesus na vida do outro. O que é ser Jesus na vida do outro? É você trazer para a prática da vida cristã um pouco daquilo que você se oferece para o outro. Um pouco. Talvez para você seja pouco, talvez para o outro seja muito. Seja o necessário. Então vivemos esses dilemas. Vivemos essas dificuldades.
para curar as feridas da alma, para costurar as cicatrizes do nosso espírito, é necessário que nós possamos ressignificar a maneira como nós olhamos o sofrimento. Ressignificar. Ressignificar significa dar um novo sentido para aquela situação. Ter uma nova perspectiva sobre o que aconteceu. Uma perspectiva talvez mais madura, uma perspectiva talvez mais carinhosa, mais calorosa. É difícil você ter novas perspectivas por quem você foi uma vítima. Nessa encarnação, né? Você foi uma vítima. Então é difícil você ter uma nova perspectiva sobre aquele processo, mas extremamente necessário para a nossa evolução. Porque nós temos que optar se nós vamos extrair lições do sofrimento ou se nós vamos adoecer com ele. E muitas vezes, gente, muitas vezes, determinados sofrimentos somos nós que nos auto-sabotamos. Às vezes a alegria está aqui na frente. Talvez as novas possibilidades profissionais, afetivas, familiares, está aqui, na nossa frente. Mas nós não pegamos. Porque a gente apanhou tanto que a gente até estranha quando é bem tratado. Já viram um cachorro de rua que é mal cuidado, que é abandonado, que é maltratado? Ele também é assim. Aí você recebe café da manhã na cama de um novo relacionamento e fala, tem alguma coisa errada aqui. Estou ganhando café da manhã na cama? Tem algo errado. Peraí. Fui maltratado, fui maltratada, acordava com xingamento, né? De mau humor, uma briga danada. Agora estou recebendo café da manhã na minha cama. Aceite o café da manhã. Não foge. Às vezes o amor da sua vida está ali. Mas a gente tem tanto medo que a gente desperdiça. Que a gente joga fora. Por quê? O medo foi maior do que a nossa vontade de ser feliz. Para cicatrizar a alma, a nossa vontade de ser feliz precisa ser maior do que o medo. E o medo vai existir. Muitas pessoas acham que medo e coragem são antagônicos. Mas não. Eles são facetas ali da mesma moeda. O medo anda junto com a coragem. As pessoas mais corajosas do mundo são as que mais têm medo. As pessoas que mais se expõem no mundo são as pessoas mais vulneráveis. Porque correm o risco para serem felizes. Para você entrar num casamento, você está correndo um risco. Seríssimo. Para assumir um novo emprego, você está correndo risco seríssimo. Para ser trabalhador de uma casa espírita, você está correndo risco seríssimo. Mas nós temos que pensar. Até que ponto vale eu me sabotar e perder oportunidades? Estou ali. À nossa frente. Muitas vezes a espiritualidade abre portas para nós, mas nós não conseguimos enxergá-las. Porque as portas do passado ainda não foram trancadas. Por isso que ressignificar o passado é muito importante.
Ressignificar o passado não significa morar no passado. Porque ressignificar a vida significa você, um carro, né? Pessoas que dirigem. O retrovisor é o passado. O painel é o futuro. O volante é o presente. Eu preciso olhar para o retrovisor. O retrovisor me protege para não cometer os mesmos erros, para não tomar as mesmas decisões. O volante é o que me mantém no agora. Mas se eu não olhar para o painel, corre o risco de eu bater. Então é necessário um equilíbrio entre esses 3 pontos. Se eu me desconecto do futuro e fico apenas conectado no passado, meu carro não anda. Se eu estou apenas no presente, não me conecto no futuro e nem no passado, eu vou para qualquer lugar. Qualquer lugar. Então é importante eu ter o passado como referência, o futuro como perspectiva e o presente como ações. E se a felicidade bater a porta, abra. Veja o que é. Não é nada. Eu tive 5 relacionamentos, tudo errado. Chamamos de dedo podre, né? Né? Mas abre. Quem sabe é a vez, né? Quem sabe, né, seu Gerson? O seu Gerson é casado ainda? Não? Aí, quem sabe? Chegou a hora. Não dá mais. Dá sim. Vou te apresentar uns aplicativos. Quem sabe, né? Vamos guardar o obsessorzinho. Esse ir e vir, Mas se nós não abrirmos a porta para as possibilidades, nós não vamos enxergar nada. Se nós não buscarmos conhecer novas pessoas, nós não teremos novos conhecimentos. Isso não significa apenas ter um relacionamento, mas ter pessoas, ter amigos. Hoje já está comprovado cientificamente que pessoas que não têm conexões, e a conexão hoje a desconexão humana é cada vez maior. Antigamente as pessoas batiam nas portas umas das outras para pedir 1 quilo de açúcar. Hoje ninguém se conversa. Você mora no andar, dificilmente um vizinho conhece o outro. Você mora no condomínio, aí o Uber pergunta, você conhece o fulano de tal? Eu falei, rapaz, não conheço ninguém aqui. Mas ninguém se conversa. As pessoas se tornaram invisíveis umas para as outras. Existe a solidão, de fato, pela desconexão humana, e existe a solidão até para pessoas que são cercadas por muitas pessoas. Artistas famosos, cercados por milhares de pessoas, se sentem solitários. Por quê? Porque não são conexões significativas. Basta que você tenha um amigo para você ter uma troca de afeto, uma troca verdadeira. Porque desconexão humana significa, para o cérebro e para o corpo físico, você fumar um maço de cigarro por dia, de malefício que traz para o nosso organismo. Quando nós nos relacionamos com as pessoas, nós corremos riscos. Mas quando nós nos desconectamos, nós corremos muito mais riscos. Muito mais riscos. Então é algo que a gente precisa refletir. Muitas vezes queremos viver naquele mundinho, né? Naquela cerca que vivemos, mas esquecemos que o outro pode nos trazer algo interessante para a nossa vida. Outra coisa que a gente coloca no livro. Se a gente quer viver no raso da vida ou nas profundezas da alma. Um relacionamento com alguém extremamente chato,
pode trazer. Será que não tem nada de valioso no outro que você possa trazer para você? Será que numa conversa não tem nada que você possa agregar para o cabedal de conhecimentos que você tem? Um livro que a pessoa viu, um filme que ela viu, algo que o outro escutou. Será que só existem coisas ruins no mundo? É o olhar que a gente precisa ter. O olhar realista, mas também o olhar mais otimista. Um olhar mais otimista. Para que a gente possa extrair dos relacionamentos coisas boas. Quantas pessoas aí estão brigadas? Famílias cerradas ao meio por conta de pessoas. Passaram o Natal, o nascimento de Jesus separadas por conta das suas convicções pessoais. Por conta do egoísmo das relações. Adorando os bezerros de ouro, de X ou de Y. Está lá no Livro dos Espíritos. O que aconteceria com a sociedade se as nossas famílias tivessem os seus laços afrouxados? E os Espíritos respondem: a maximização do egoísmo e do orgulho. Não é o que está acontecendo? O filósofo Voltaire nos traz uma frase muito interessante. Eu posso não concordar com o que você diz, mas eu vou lutar até a morte pelo seu direito de dizer. Olha o quanto que isso é bonito, gente. Foi dito no século XVII. Para um filósofo. Não é porque discordamos que vamos ser inimigos. Sim, a convivência fica, muitas vezes, estremecida, mas é questão de tempo até tudo se ajeitar. E o livro fala muito sobre isso. Relacionamentos saudáveis. Relações saudáveis, trabalhar as relações tóxicas, trabalhar as questões do dia a dia dos relacionamentos, com familiares, com amigos. Uma coisa que eu não faço, infelizmente tem 3 testemunhas e ainda tem uma câmera me filmando, O Espírito André Luiz, ele diz: trate o seu parente como visita. Aí derruba a gente. E quando é um parente, você oferece o quê para a pessoa? Isso aqui é furado, A mesa é toda suja, a cadeira é de plástico, O copo é de requeijão, O guaraná é Toby. Não é verdade? O queijo endureceu, vamos fazer um misto. Aí você põe na misteira, amolece. Não é isso? Que preguiça de ir na padaria, põe na misteira e tá tudo bem, Aí chegou uma visita, você põe o pano de Natal, cristais, aqueles copos mais, de tacinhas, Põe um vinhozinho, aquela coisa, um champanhe, aquela coisa toda bonitinha. Você pega o melhor da sua casa e dá para a visita. Mas para o parente a gente oferece pão com atum. Não é verdade? Para que o bendito Espírito veio dizer isso para a gente? Para nos constranger, Só se for. Então a gente tem que avaliar também um pouco como a gente trata as pessoas que convivem conosco. Porque muitas vezes você não tem nada, mas você tem as pessoas. Quantas famílias não têm nada, mas elas têm a si mesmas? Oi? À vontade. Obrigada. Quantas vezes as famílias perderam tudo, mas elas têm a si mesmas? Se manteram fortes porque são como girassóis.
O girassol fica ereto quando o sol solta o seu hálito, né, de amor para aqueles girassóis. Mas quando o sol se fecha, está muito comum, né? Nunca vi um verão para chover tanto. Os girassóis se voltam uns para os outros para se manterem eretos. Porque uns cuidam do outro. Uns zelam uns para o outro. Zelar pelo outro, cuidar do outro. O girassol simplesmente vira para o outro e se mantém ereto. E essas conexões geram neurotransmissores, geram vida, geram prosperidade espiritual para os nossos corações. Eu não posso falar de alimentação, né? Porque não sou uma pessoa prática nisso, né? Como ectoplasmático. Curar as feridas da alma também passa pela alimentação. Né? Uma vez eu fui ao hospital dar um passe numa menina, quando eu olhei a prateleira, você viu muito, ela tinha câncer, né? Vi um Gatorade, um monte de açúcar. Falei, vamos matar essa mulher. É armado, não é possível. Porque o açúcar é extremamente inflamatório. A pessoa que tem um tumor, ela já tem uma inflamação interna muito grande. O açúcar só piora as coisas, né? Aí chama a equipe da nutrição, né? Então, assim, o açúcar é extremamente inflamatório. Então, as questões que nós temos muitas vezes de depressão, elas passam por um aspecto 360. É alimentação, é atividade física. Já está comprovado que 40 minutos de caminhada traz o mesmo efeito de um antidepressivo. 40 minutos de caminhada. 40 minutos. Rápida, né? Não é igual a gente que vai... Uma coisa mais assim, mais... É de moderado para rápido, assim. Então anda, gente, né? Vai andando. Vai fazer 1 hora, 1h30. Então é isso. A alimentação faz parte do nosso processo. Nós somos produto também do que comemos. Né? Nós somos produtos do que ingerimos. E a gente precisa do corpo físico bem. Né? Tem pessoas que comem muito ovo de manhã, porque o ovo é antioxidante. E o ovo te traz uma clareza, né? Traz cognição, traz facilidade de interpretação da vida, traz facilidade para você interpretar as circunstâncias. Já descobriram, por exemplo, que a vitamina B12 nos auxilia no processo de criação de neurotransmissores dentro de nós. Agora nós estamos aqui, mas tem espíritos dando passe em vocês. Ah, não vai ter passe, já está tendo. Tem um cara chato falando, mas vocês estão recebendo passe. Porque aqui existe uma estrutura de aparelhos espirituais. E muitas vezes os espíritos já me falaram que existe uma canetinha que eles posicionam em determinados pontos do cérebro para que possa potencializar a criação de neurotransmissores. E o nosso trabalho é manter essa potencialização alta. Tomar a medicação, fazer a terapia, se alimentar bem, fazer atividade física. Tem uma praia aqui, gente. Né? Quem não for da praia, caminha no bairro. Né? Ou pede a chave da casa, dorme aqui à noite. Tudo é possível. A gente só tem que parar de dar desculpas para algumas questões. Né? É claro que a dor, ela não pode perder a legitimidade dela. A gente jamais deve tirar a legitimidade de uma dor. Mas também nós não podemos corroborar com vitimismo. Né? Nós temos que apoiar e incentivar as pessoas para que elas voltem. Para que elas voltem a ser o que elas eram, para que elas busquem as suas melhores versões. Porque todos nós podemos, gente. Todos nós podemos. Saulo virou Paulo. O maior assassino do cristianismo primitivo virou seu maior divulgador.
No livro solar de Apolo temos o exemplo de Herodes, que passa milhares não, né? Dezenas de encarnações, até em uma encarnação decidir fazer caridade, se transforma, né? Se reinventa e vira São Francisco de Paula. Herodes, aquele que a gente fala, nossa, matou criancinha. Já evoluiu. Judas, que suicidou, que negou o Cristo na Santa Ceia, já veio como Joana d'Arc, já prosperou. O Espírito Emmanuel, que estava na mesa de julgamento do Cristo, foi o coordenador mediúnico nas atividades de Chico Xavier. 20 anos de saudade. Que falta que ele faz, né? Que falta que ele faz ao movimento espírita. Aquele espiritismo genuíno, né? Aquele olho no olho, aquela vontade, né? Pura de se doar de coração. Isso faz muita falta para a gente. Manter acesa a esperança, né? E esses espíritos que melhoram, se esses espíritos melhoraram, também nós podemos. Nós também podemos correr atrás do nosso destino, nós também podemos correr atrás da nossa trajetória, nós podemos nos reinventar. Não precisamos ser São Francisco de Paula, mas na vida micro, dentro da faixa das nossas ações, dentro daquilo que é possível, nós podemos cultivar boas ações. E as boas ações sempre serão repletas de resultados felizes. Sempre estaremos acompanhados dos bons espíritos durante a boa ação. E ali receberemos os fluidos curadores. Joana de Ângeles diz: quem é solidário nunca está solitário. Muitas vezes a gente se sente tão sozinho, se filia ao centro espírita. Vai ajudar, você não vai ter problema, né? Mas não vai estar sozinho. Porque onde tem gente, tem problema. E problema é igual pia. Você lava tudo, né? Aí quando você olha, tem um copo. Aí você acha que é ectoplasma. Né? Foi o espírito que botou um copo ali e lavou só de sacanagem. Você lava de novo, vira e tem um copo. É um prato, Mas é isso, gente. Parabéns pelos 50 anos de vocês. Desejo 50 vezes 2, vezes 3, vezes 4. Desejo que vocês reencarnem, né? Para trabalhar aqui de novo, né? Bom que mora em Copacabana, pertinho da praia. Se não tiver um tsunami, é bom, né? Aqui é um lugar bem tranquilo, né? Então, que vocês tenham mais 50 anos, mais 100 anos, né? E lembrando que todos que comprarem o livro, só tem 24, alguns já foram comprados, né? 30% vai ser doado para a livraria da Casa Espírita, né? Em homenagem aos 50 anos de vocês, tá bom? Deus abençoe, muita paz e amor no coração. Que nesse instante, Senhor, cada coração aqui presente se una ao outro. Nesse intercâmbio, Jesus, boas vibrações que acabaram de ser derramadas sobre nós, neste ambiente, com estas palavras de estímulo, para avançarmos na direção de Deus, de Ti, desse plano espiritual superior que sustenta essa casa há 50 anos. E que nós aqui, ainda pequenos como somos, tentamos seguir na trilha
que Tu nos mostraste, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. Obrigada, Senhor, por essa noite de luz em nossa encarnação. E que daqui para frente, tudo que ouvimos possa ser de bom uso para cada um de nós. Que assim possa ser, graças a Deus.